Olá, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor Salvador. Mais uma vez aí para mais um vídeo, né? E hoje nós vamos falar, eu não sei, né, se eu vou colocar o título de Nascer de Novo, mas eu vou falar de alguns assuntos, né? Dependendo do que eu falar aqui, aí eu decido depois, tá? Para lançar aí no YouTube para vocês, tá bom? Então é em nome de Cristo que nós oramos e agradecemos mais esse dia, mais esse vídeo aqui, para levar a sua palavra bendita do seu poder, nos dê esclarecimento, nos encha do seu Espírito Santo, Senhor, em nome de Cristo, para pregar a sua palavra como convém e de acordo com a sua palavra, de acordo com a mente de Cristo. E nos esvazie do nosso intelecto humano, nos encha da sua sabedoria espiritual e celeste e nos guie e nos direcione. Em nome de Cristo que nós oramos e te agradecemos, para a tua honra, tua glória, teu poder, para todos sempre. Amém. Então vamos lá, irmãos. Então, hoje eu vou falar um pouquinho também de... Eu fiz outro vídeo, né, sobre isso, de quem domina a sua mente. Né? Por quê? Porque a gente, Paulo fala, não me canso de falar sempre as mesmas coisas. Porque ele insiste, porque a palavra do poder de Deus, né, falando assim, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então o cristão ele tem que amar a palavra de Deus, porque é ela que penetra nas juntas e medulas lá dentro da alma e converte a pessoa. Né? Eu falei no outro vídeo que muitos podem conhecer da Bíblia e não tem o Espírito Santo, porque eu falei de muitos assuntos e às vezes a gente foge de um assunto e já entra em outro, né? Porque o vídeo é curto, então para dar entendimento para a pessoa. Então a gente já emenda um assunto com o outro. E aí às vezes fica falta de terminar aquele assunto lá. Então aí eu faço outro vídeo para dar a sequência, né? Então eu comentei, né, que muitos aí que acham que vão ser salvos não vão ser. Diz a palavra, não sou eu, tá? Muita surpresa haverá no céu, e uns que acham que pode não ser salvo, porque é muito pecador, mas se você entregou a vida para Jesus, meu irmão, e tá tentando obedecer a palavra, tá tentando seguir a Cristo, você já é selado. Você pode perder a comunhão quando peca, você pode até perder a vida, porque Deus permite a gente perder a vida por mau testemunho, viu? Se você se converteu verdadeiramente, Ele sabe disso, e você está dando mau testemunho, para não estragar o testemunho de Deus na terra, Ele pode tirar a pessoa daqui. Ele permite a morte por alguma ou só pode morrer de qualquer coisa que Deus permitir, só para não continuar dando testemunho, mas a pessoa é salva, entendeu? Então, mesmo que muitos falsos profetas conheçam a Bíblia, o diabo também conhece. Mas ele não anda na verdade e ele não interpreta do jeito que tem que interpretar. Então, o que acontece? Muitos conhecem poucos, mas andam nos preceitos, às vezes até sem nem saber. São honestos, creem na obra de Cristo na cruz, creem que Deus enviou Jesus para morrer na cruz, para pagar seus pecados, isso é o principal. E o resto vai sendo conduzido, mas sempre é bom e importante estudar as palavras, irmão. Nunca é demais, né? Porque ela nos dá ela salva do pecado, salva para a vida eterna e salva de engano e salva a gente nos fortalece, nos dá direção, nos dá tudo que a gente precisa para viver nesse mundo de maneira piedosa, seguindo a palavra do Senhor, ela é dada na Bíblia, entendeu? Então, na verdade, eu venho falar assim, mas do que domina a sua mente. Por quê? Porque sempre frisando que as pessoas dão muito valor para o que a mídia prega, entendeu? E isso é um erro tremendo, irmãos, porque infelizmente eu busco muito o YouTube, né? Por quê? O bom da internet é isso, porque ela veio, a gente sabe para que fim foi movida pelos homens essa tecnologia, né? Mas Deus transforma o mal em bem, para o uso dele e para o uso do Senhor. Se vocês não sabem disso, o diabo ele é enganado, porque ele mesmo engana os outros e ele é muito inteligente, só que não é mais inteligente que Deus. Então Deus usa o próprio diabo para os propósitos dele e ele nem sabe.
Porque ele acha que pode, na esperança dele, é assim, ele sabe que resta pouco tempo para ele. Só que ele acha que ainda pode vencer. Então ele vai tentar, mas na mente dele ele pensa assim: se eu não puder vencer, eu vou levar maior número de pessoas comigo, né, para as trevas e para ser condenada, porque eu vou estar atingindo a Deus, eu vou atingir o coração de Deus, porque nós somos criações de Deus, né? Junto com os anjos, com todas as coisas que Deus criou. Então ele quer destruir as coisas de Deus, né, irmãos? Perdão. Ele quer atingir as coisas de Deus, as criaturas de Deus, o mundo que Deus criou, pretendo as ideologias, distorcendo a palavra, e o diabo ele vai usar de tudo. Tudo que ele vai ter a seu dispor, ele vai usar para poder atrapalhar a palavra chegar até vocês, e ele vai usar da mídia para distorcer a palavra, vai usar das religiões, vai usar tudo ele vai usar, porque Jesus falou, não há mais o mundo e nem as coisas que no mundo há. Ele não se refere aos objetos que a gente conquista aqui. É lógico que se a gente perder tempo com isso, só ficar nisso, você não vai para a Bíblia, você é enganado. Mas ele não se refere a isso, ele se refere o sistema que os homens criaram para enganar as pessoas, para afastar elas de Deus. Então, a mídia é uma coisa que o diabo usa. Nem todos que estão na mídia estão sendo usados pelo diabo, mas a maior parte. Porque você veja aí, ó. Eu vejo o YouTube, porque o YouTube, você escolhe o que você quer ver. Você vai na televisão, você é obrigado a ver o que eles põem lá no momento. Então, através do momento, através das novelas, tratadas de ideologia, só que as pessoas não querem aceitar isso, porque ela está fincada naquilo. Entendeu? Eu também não queria aceitar. Quando eu não era convertido, eu estava enganado. Eu achava que não tinha nada a ver. Tem, irmãos, nem tudo tem. Não é que você não pode ouvir música circular, depende da música, porque os líderes religiosos, eles plantam lei. Então, perdão, irmãos, perdão aí, me perdoe, é assim mesmo. O inimigo se levanta, né? E é o que eu tô falando, é complicado. Só você falar da palavra de Deus é complicado. Mas vamos lá, vamos até aqui. Não leve em conta tá, esse barulho não, tá, irmãos? O que acontece? Vamos dar sequência, não se parte com isso não. É isso que o inimigo quer, que eu pare por aqui, não vou parar não. Aí, o que acontece? Voltando ao raciocínio, as músicas, às vezes você escuta, vê a letra, vê que não tem nada demais, mas tem o símbolo. No videoclipe, às vezes eles põem símbolos pagãos. E isso aí é adoração ao diabo. Nem toda música, videoclipe tem. Mas você tem que estar atento no que você está ouvindo, no que você está vendo. Porque, querendo ou não, as modas são tudo ideologias. Aí você pode falar, você está exagerando, Fernando. Não estou, porque senão eu ia impor regras para vocês aqui. Não impor, porque vocês não são obrigados a me seguir, né? Eu estou falando impor na minha fala, entendeu? E eu não estou fazendo isso. Eu estou só abrindo os olhos para você enxergar que Satanás ele usa de tudo. Ele pega as coisas boas de Deus e transforma em mal. Tipo para falar, você não pode ouvir música secular. Você pode ouvir sim, mas você tem que estar ligado se por trás do clipe não tem nenhum símbolos pagão para fazer você acreditar naquilo. Às vezes você nem vê, tem bode lá espetado, chifre, tem imagem, tem aquela cabeça de pirâmide, tudo isso é símbolos pagão, viu? Tem olho que tudo vê, tudo isso aí. Se você escuta e vê a tradução, não tem nada demais, contrário à palavra de Deus, e nos clipes não tem simbologias pagãs que te levam a estar lá, porque você está olhando aquilo, você não percebe, mas como eu falei de você ir na igreja e tá lá sabendo que tá sendo coisas erradas ensinadas lá, não é simplesmente uma falha que todos nós podemos cometer, um erro da palavra, é uma distorção da palavra, é diferente. Eu saí das religiões, gente, não por causa de pequenos erros, eu saí porque era muita distorção, muita discrepância. Você lia a Bíblia e a maior parte estava distorcida das coisas, era engano, era puro engano. Era homens com intenção de enganar, não é questão de erros. Erros é uma coisa, todo mundo erra. Até esses que ensinam aí por aí, até eu posso errar, mas estou falando de intenções, entendeu?
Aí você tem que se apartar. É a mesma coisa, no mundo é a mesma coisa. Na TV, no que você assiste, você tem que. Sempre você vai deixar seu filho assistir coisas que não é para ele? Não vai. Só se você for um mau pai. Você tem que observar o que ele tá vendo na internet, com o que ele tá falando. Porque ele tá falando, pode estar falando com pedófilo. E aí, marcando encontro e falando, prometendo coisa, marcando encontro com a criança, sem você saber. Se a criança não falar, aí ó, capítulo o seu filho, leva, faz coisa com ele, você nem tá vendo. Então você tem que ficar atento. E outra, do que ele tá vendo, o que ele tá vendo na internet, nos desenhos, que desenho é aquele, que ideologia tá sendo plantada, porque tem nos desenhos também, tá, gente? Não, sem exagero nenhum, entendeu? Tem desenho saudável, tem filmes tal, saudável, novela saudável, tem, como que eu tô falando? Tem música saudável, circular, mas vocês têm que ter o discernimento de saber o que vocês estão vendo, entendeu? Para não estar adorando coisa que não é de Deus, entendeu? Aí é com vocês, não é jamais comigo, tá? Eu faço a minha parte, e eu escuto música circular, assisto filmes, mas eu fico muito vigilante no que eu tô vendo, porque o Satanás, ele é muito inteligente, então ele move coisas. Então é por isso que eu tô falando de o que está na sua mente, que domina a sua mente, porque nas novelas aí tem, que nem a Record, é uma novela que faz muita, a Record, a TV Brasil, muitas novelas bíblicas, só que a Record em outras partes estão corrompidas, entendeu? Ela mistura as coisas, mistura um mundo evangélico, evangélico não gosto nem de usar essa palavra, porque eu não sou evangélico, porque fala evangelho por causa do evangelho, mas é cristão. O mundo eles misturam o santo com o profano. Então eu só vou lá na Record para ver a parte das novelas bíblicas, só. Não assisto mais nada da Record, assim como eu não assisto mais nada da Globo, piorou. Não tenho nada contra, nem vou falar muito o nome aqui porque posso me complicar, né? Mas em geral as emissoras televisivas normais do canal comum, na internet você ainda escolhe o que você quer ver. Lá não. Então você colhe aquilo lá, e ainda mais quem não vai para a Bíblia, acha que é normal. Então, estão plantando que na mente da pessoa, até de criança aí, fala que não, que o homossexualismo é normal, que todo tipo de amor é válido. Isso entra nas suas mentes e vocês acham normal. Então, lembre que eu falei que no final dos tempos vai acontecer, já está acontecendo, e as ideologias estão sendo plantadas e as pessoas estão aceitando, os enganos estão sendo plantados, as pessoas estão aceitando. Porque do mesmo jeito que eu falo que a gente não pode andar por regras religiosas e por lei, você também não pode chegar, e o cristão também não pode fazer tudo o que ele quer. E aceitar as mentiras de Satanás como se fosse verdade, como o homossexualismo pode, e a Bíblia condena. Aí você pode falar, não, mas você não é pecador? Sou, mas eu estou me limpando do pecado. Perdão, irmãos. Aos poucos eu estou me limpando, não dê ouvido para essas coisas que vocês estão ouvindo, não, porque é assim mesmo. Eu tô me limpando do pecado com a justificação de Cristo. E assim tem que ser todo cristão. Então você já está justificado, você que crê. Eu também já estou justificado. Então, quer dizer, não adianta, entendeu? Aí você tem que ficar esperto nas ideologias que estão plantando no mundo, através da mídia, entendeu? Através das novelas. Senão vocês podem se perder e não vai para a Bíblia, entendeu? Falando que é normal. Nunca vi ser normal. Veja aí, as mortes como tão bárbaras. Não é só pecado do homem, é algo espiritual que está acontecendo. Tem pessoas fazendo coisas bizarras, coisa do outro mundo. E aí o perigo está em você e eu se acostumar com essas coisas bizarras como se fosse normal. Já estou acostumado, é assim mesmo. Não pode isso acontecer, irmãos, com o cristão. Não pode, você não pode se acostumar. A palavra de Deus fala, não se conformeis com este mundo e com as coisas desse mundo. Transformar a sua mentalidade pela palavra de Deus, renovar a sua mente, entendeu? Então nós combatemos isso daí, irmãos, não tem nada não, fique tranquilo, o Deus é maior que o inimigo. Aí então a gente combate, né, pregando a palavra, essas ideologias.
Paulo combatia isso. Os outros apóstolos combatiam. E Cristo combatia. E ele era compassivo com os pecadores. Não que ele veio para os pecadores, para livrar o pecador do pecado. Não que você deva pecar. Se você pecar, tem um advogado fiel e justo, como diz lá em João, tá? Mas ele fala, não peques mais. Então, mas ele era compassivo com os pecadores, mas ele era agressivo verbalmente, eu digo, tá? Com os religiosos fariseus. E hoje nós temos que ser imitadores deles. Então, a gente não pode passar a mão pro pecado. Falar, não, tá, você tem que passar a mão no pecador, tem que mostrar para ele que ele está errado com mansidão, mas com o pecado em si e com o ato e com o falso profeta, que são os piores do pecado, que esses daí não querem se arrepender, você tem que ser enérgico sim, você tem que denunciar o pecado, você tem que, como que o Paulo dizia lá, não se juntar com as obras infrutíferas das trevas, antes condenai-a, você tem que condenar o pecado, mesmo que você peque, você tem que condenar até o seu próprio pecado, odiar o seu pecado que tem na sua carne. Você não está falando contra a pessoa, você está falando o que está por trás dela, o pecado. Você está falando contra o diabo que está excitando ela a pecar, fazer coisa maldosa, entendeu? Perturbar os outros, plantar ideologias, entendeu? Mundanas, para vocês desviar da palavra de Deus. Ou então pensar que aquilo é certo, entendeu? Então, a Record... Ixi, mano, ixi, que doença mental, viu? Não é pra que isso daí, ó? Mas desculpa aí, irmãos, de novo, desculpa aí, não ligue, não dê ligança, tá? Isso aqui tá acontecendo já há tempo, já é complicado. Não, é o que eu tô falando, não existe mais respeito por ninguém. As pessoas querem respeito, mas não querem respeitar, né? É difícil. Não precisa fazer esse escândalo, né? Mas enfim, não cabe a mim. Então vamos lá, irmão, vamos dar sequência aqui. Então, o que eu quero dizer, não deixe ninguém dominar a mente de vocês. Entendeu? Nem mídia, nem governo, nem nada, porque isso está tudo na mão do anticristo, está tudo na mão deles. É lógico que a gente não vai ficar vivendo nesse mundo, isso eu não posso, isso eu não posso. Você tem o Espírito Santo, se você entregou a vida para Jesus, você tem que ter o discernimento de espírito, para saber o que agrada a Deus e o que não agrada. O que você tem que livrar, eu sei que dói na carne, se livrar com muitas coisas que, como eu disse no outro vídeo, o pecado e as coisas do mundo são prazerosas, doeu em mim para dizer, quando eu falei de pecados, quando eu me livrei de frequentar prostíbulo, de pornografia, eu quebrei todos os DVDs, você acha que não doeu? Eu ainda falei, tive a paixão de falar para Deus assim, deixa eu ver a última vez, Senhor, depois eu me livro, olha que conversa, aí Deus falou para mim, não Senhor, é agora, ou você acaba com isso agora, né, e eu quebrei tudo e para ninguém ver, eu não joguei só no lixo, quebrei os DVD um por um, e eu tinha, para falar, ser sincero com vocês, eu acho que tinha uns 300 DVD e eu quebrei um por um e amassei e doeu na minha carne, porque a carne quer o pecado, ela quer o que é prazeroso para a carne. Então o homem natural não vai querer ir para Deus, ele quer para o pecado, ele quer com os prazeres mundanos. Eu gosto, eu me lambuzo. E ele não sente peso, porque ele é homem carnal. Então quando a palavra da verdade penetra na alma e ele amolece o coração, aí ele sente o peso do pecado, aí ele vai lutar contra ele, aí a palavra vai te limpando. E você como cristão não tem que aceitar o pecado, ou fazer carinho no pecado. Não, Deus já morreu, já me perdoou. Não é assim, irmãos. Não é assim, eu sinto muito falar, tá? Não é pregando regras religiosas aqui não, que eu não sou religioso. Mas assim, você não anda por regra religiosa, nem ensino de homens, nem de homens, tanto religiosos como do mundo, tá? Porque no mundo também tem. E o diabo vem a voz vestido de anjo de luz. Ele usa as pessoas com aparência de piedade, com fala mansa, para te convencer. Os caras são estrategistas, eles têm curso de oratória, eles vão, melzinho, docinho, para te convencer. Aparência de santo, tome cuidado, tá, irmãos? Eu falo isso pro bem de vocês, porque esse mundo caído aqui, ele está corrompido demais, e nós estamos vivendo tempos, e vai piorar, tá? Eu sinto lhe dizer, que vai ficar pior, que vai vir muitos falsos profetas, muito enganador, certo? Com conversinha doce, com esse negócio aí. O padrão é a Bíblia, sempre eu friso aqui, tá? Então não deixe ninguém fazer a mente de vocês, tá? Sempre vai para a Bíblia. Eu vou ler só um trecho aqui, ó.
cartas ao Filemão, que eu prometi outro dia no vídeo, né? Para vocês entenderem, ó. Aqui, ó. O carinho por Filemão. Epístola de Paulo a Filemão, tá? Tô aqui no começo dela, tá? Deixa eu ver. Primeiro é Filemão, onde tá? Peraí. Ué? Ah, não, tá aqui. Deixa eu ver. Tito, Filemão. Filemão, conversa aqui, pessoal. Filemão, tá? Então, ó. Começou aqui, Paulo começou. Tá, essa carta é curtinha, irmãos. Então, vai ser rápido, ó. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador e nosso amada Áfila, e a Arquipos, nosso camarada, e da igrejas que está em tua casa. Aí, ó, eu até marquei com caneta aqui para falar isso. A igreja que está em sua casa. Foi aquele vídeo que eu falei para vocês. Procurem na carta de Filemão. Como que uma igreja física vai caber numa casa de uma pessoa? Então é as pessoas, os santos que formam a igreja que está lá dentro, tá? Então eu só queria ler esse versículo aqui de Filemão, tá? Só para vocês. A igreja que está em sua casa. Procure aí, ó, bem no comecinho da carta de Filemão. Agora vamos para Judas, tá? Carta a Judas, carta do apóstolo Judas. Essa é curta também, mas é um pouquinho mais longa. Essa aqui eu vou ler, eu acho que toda para vocês, tá? Amados, Judas, Epístola de Judas, tá? Introdução e saudações. Versículo 1, tá? Judas, servo de Jesus Cristo, irmão, pode abrir a Bíblia de vocês se tiver oportunidade. Irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus o Pai e conservados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e caridade vos sejam multiplicadas. Os falsos mestres. Aí, ó, falso mestre. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação, como tive por necessidade, escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus único, dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, retirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram os seus principados, ó, está citando Enoque, ó, livro de Enoque, que é livro apócrifo, que não está na Bíblia, tá? Nesse cano aqui, nessa Bíblia nossa que nós temos aqui, que essa Bíblia, para quem não tem conhecimento, é só para conhecimento, tá? Isso não interfere na salvação de ninguém. Tem 66 livros, 27 do Novo Testamento e 38, eu acho que do Antigo, ou 39, não sei. Por aí, são 66 livros ao todo, tá? Depois você faz a soma aí. Entendeu? Então não tá, muitos livros apócrifos não entrou na Bíblia porque a Igreja Católica que colocou o cano bíblico, elas têm, na Igreja Católica tem muitos livros apócrifos na Bíblia deles lá, tá? Porque tem Bíblia Católica, tá? Mas a protestante não aceitou alguns apócrifos porque não estava de acordo com o que já tem aqui. Mas tem alguns apócrifos que tá? Só para conhecimento, tá? Aqui, ó, aí tá citando aqui um livro de Enoque que não entrou aqui, ó. Que não guardou seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, porque Deus chama o nosso corpo de tabernáculo, que tinha a festa do tabernáculo lá, que eram as tendas que fazia, que o povo se reunia em tendas. Outra coisa que eu vou explicar para vocês aqui, dá uma pausa. Por que o povo se reunia em tendas? Ó, lá em Gênesis, quando começou tudo, não existia templo religioso. Ponto. Não existia. Aí,
até Moisés, o tempo de Moisés, eles se reuniam em tendas, chamava congregação, congregue o povo, reúna o povo na congregação, que era nas tendas, tá? Aí, no tempo de Davi, que foi, Deus colocou o nome dele no templo que Davi quis edificar o templo, o Senhor, mas não foi Davi, foi Salomão, seu filho, que edificou, construiu o templo. Então, era a festa do tabernáculos, que tinha lá no Antigo Testamento, e eram as tendas. Passou no Novo Testamento o tabernáculo ser o nosso corpo, que Deus habita em nós. Tá? Mais uma prova que não tem templo religioso, tá vendo, irmãos? Mais um engano caindo por terra. Porque Pedro, até na carta de Pedro, você pode ver, ele fala assim, o Senhor me avisou que eu vou deixar esse meu tabernáculo. Ele está falando do corpo dele, que ele iria morrer. Entendeu? Então, para vocês terem entendimento, tabernáculo é tido como corpo hoje, no Novo Testamento, tá? Então, vamos lá. Reservou na escuridão e em prisões eternas, ó, é aquilo que eu falei lá em Gênesis, que eu falei do anjos caídos, né? Que se alguém acompanhou aí, né? Já vai saber do que eu estou falando, vai lembrar. Em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação, todo tipo de fornicação, né? Homossexualismo, tudo tinha ali. Catando parentes, tudo tinha. Até os anjos queriam estuprar lá, porque os anjos tomaram forma humana de Deus para salvar Ló, que estava em Sodoma. Então os anjos queriam invadir lá e queriam estuprar os anjos. Entendeu? E Ló pediu por eles. Ló ofereceu até as filhas deles para não fazer mal aos anjos, que eram anjos do Senhor. Só que os anjos acabaram com eles, porque deixaram todo mundo cego e acabou com eles todos lá. E aí o Senhor destruiu todo, tocou fogo em Sodoma e Gomorra. Aí o juízo de Deus não existe, né? Não tem isso aí. Muitos falam que não tem, então tá bom. Aí, então vamos lá. Sodoma e Gomorra, cidade circunvizinha, que, havendo-se entregue à fornicação, como aqueles, e indo após outra carne, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Não, não obstante também, esses semelhantes adormecidos contaminam a sua carne e rejeitam a dominação. E blasfemo das potestades, ou seja, potestade é poder, tá? Seja governo ou dos seres espirituais. Tem uns aí que ficam chutando demônio aí, ó, nas igrejas e blasfemando, nem. Olha o que está escrito aqui, ó, presta atenção. Blasfemo da potestade dos governos, né? Que é de homem, porque fala para obedecer os governantes e até os maus. A gente não pode concordar com tudo. Se ele falar, não prega a palavra, ou então faça isso que você sabe que o Senhor falou, que não fala assim, é obrigatório. Tomar pimpi, tomar aquela tic-tic, seringue. Você entendeu, né? E Deus falar que não é, eu não vou obedecer, porque Deus falou que não é. Entendeu? Então eu obedeço às autoridades que está de acordo, quando eles pregam as coisas de acordo com a palavra. Aí eu sei que Deus falou, tem que obedecer, então aí eu obedeço. Eu não desafio a autoridade, entendeu? Agora, se vai contra o que Deus está falando para mim, aí sim, eu não obedeço, não. Mais provém obedecer a Deus do que o homem. Então, aqui, ó. Contaminam a sua carne e rejeitam as dominações e blasfemam das potestades. Mas o arcanjo Miguel, ó, o arcanjo Miguel, hein? Quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, porque o diabo cria o corpo de Moisés para fazer idolatria, para o povo idolatrar, porque você só adora a Deus, única e exclusivamente a Deus, mas a ninguém. Quando você coloca coisa na frente de Deus, você está adorando outras coisas e você está se prostituindo, porque Deus fala que é prostituição, você está traindo a Deus, entendeu? Só há um Deus, entendeu? É isso que eu falo, tá vendo? Aí Moisés não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, contra o diabo, ó. Mas disse, o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Ó, sempre o Senhor te repreenda. Vai enfrentar diabo, vai. Aí que nem fazem nas igrejas aí, entrevistar diabo, entrevistar demônio, vai. Entrevistar diabo não, né? Mas demônio eles entrevistam. Dizem, né, que entrevistam. Uma fraudulência
Rapaz, eu vou te falar, viu? Esse, porém, dizem mal do que não sabe e naquilo que naturalmente não conhece, ou conhece, naturalmente conhece, como animais, olha aqui que Deus está falando, como animais irracionais, e se corrompem, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano de Balaão, porque é o profeta louco lá, né, que falou que tinha convertido a Deus, mas não converteu coisa nenhuma, só exteriormente. Foi pelo prêmio de Balaão, que ele aceitou o prêmio do dinheiro do rei, né, para se corromper, com tradição de Coré, porque Coré ia contra Moisés, tá? E esse Coré ia contra Moisés, ele foi engolido pelo abismo que se abriu, que Deus abriu, pá. Isso é uma figura que vai acontecer lá no Lago de Fogo, tá? Deus, pode ser que esse Lago de Fogo esteja em algum lugar no abismo, e Deus vai abrir, rachar a terra para jogar a pessoa lá. Ele não possa estar visível hoje, entendeu? Mas Deus vai fender a terra e vai jogar as pessoas que não creem, que são malvadas, que não querem aceitar, que tem o livre-arbítrio. Deus ama a pessoa do mesmo jeito, só que ela vai fazer a escolha dela. Mesmo Deus amando, Deus vai lançar para o abismo as pessoas que querem seguir Satanás. Então, você quer seguir Satanás? Vocês não, por misericórdia, irmão. Tô falando a pessoa que quer andar nas ideologias mundanas. Você está andando em ideologias mundanas, você está seguindo a Satanás. Lá na outra carta de Timóteo, ele fala, aquelas mulheres, porque eles falam das viúvas verdadeiras, mas tem a falsa que quer ficar nas custas dos outros. Então, elas já seguiram, ela falou após Satanás. Fala lá na carta de Paulo a Timóteo, que fala, foram após Satanás. É isso mesmo, entendeu? Aí, o que acontece? Tá falando lá. Então, aqui, ó, tá dizendo, né? O Senhor o repreenda, tá na contradição de Coré. Esses são manchas em vossas festas de caridade ou de amor, tá? Depende da tradução. Banqueteando convosco e apacentando a si mesmo. Em temor, sem temor, ó, sem temor de Deus. Isso aí que eu falei no outro vídeo, ó, não tem temor de Deus. São nuvens sem águas, levadas pelos ventos de uma para outra parte, são como árvores murchas, infrutíferas, olha como que pesado, infrutífera, duas vezes mortas, desarraigada da videira verdadeira que é Cristo, tá? Ondas impetuosas do mar que espumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para os quais já está eternamente reservada a negrura das trevas, e desses também profetizou Enoque. Ó, aqui, ó, citando Enoque de novo, ó. Desse profetizou, aí fala que Enoque não escreveu o livro, alguns religiosos aí, que ele está só falando que Enoque falou. Como é que souberam? Aqui tá falando do livro de Enoque, tá citando o livro de Enoque, tá? E tá de acordo com a Bíblia. Esse apócrifo tá, mas cuidado com alguns apócrifos, tá? E que é o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que vem vindo, ó, como que Enoque sabia disso, ó? Eis que é vindo o Senhor como iria de seus santos. Isso está em Apocalipse. Já foi revelado para Enoque lá, o Espírito Santo já tinha revelado para Enoque, entendeu? Tem coisas que Enoque andou com Deus e Deus tomou para si. Por que Deus tomou para si? Ele sabia de coisas que nós hoje não sabemos. Deus revelou coisas tremendas para Enoque, entendeu? Tremendas. Então Deus, Enoque andou mesmo com Deus e não morreu, não viu a morte. Deus levou para si, ele vivo. Olha aí, fala, não fala que não existe ressurreição, o corpo glorioso. Olha aí, ó. Aí, tá. Cadê aqui? Onde tá? Onde eu parei? Águas infrutíferas, esses profetizou também Enoque, veio com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometem e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cujo a boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas
por causa do interesse. Olha aí, por causa do interesse, ó, tá vendo? Tá vendo? Aí, ó, advertências e conselhos. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos e do apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, ó, lembrai-vos, tá vendo? O apóstolo do Senhor Jesus Cristo prediz. Lembrai-vos, o Espírito Santo está trazendo a memória a vocês aí, ó. Abre os olhos. Os quais vós diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores, andando segundo as suas próprias ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões, olha, ó, divisões, ó, os sensuais, divisões sensuais. Que é divisões sensuais? Divisões sensual não quer dizer assim, sensualidade de sexo, tá, gente? Sedução. É sensuais, é sedução. Que é divisões que o seduzem vocês. Quem seduz? O diabo, por meio desses falsos profetas. Que seduzem, sensuais, divisões sensuais. O que eu falei em Coríntios? Que quando você diz que é da igreja X, da igreja B, da igreja Y, com ensinos diferentes, Paulo diz o quê? Pois não sois carnais, não andais segundo os homens, e não segundo a Cristo, porventura não sois carnais? Olha aí, ó. Ó o alerta, ó a chamada de atenção aí, ó a demonstração. Divisões sexuais que não têm o espírito. Olha o que eu falei aqui, ó. Tá vendo? Comprovação de Judas. Carta de Judas. Quando você fala que demônios podem possuir cristão, não pode. O verdadeiro não. Se tem na igreja alguém possuído, não é cristão, tá? É esse aqui, ó. É aqueles que eu falei que nem era Simão magos. Muitos falsos cristãos estão no meio do cristão, mas eles não têm o Espírito. Eles foram participantes das obras do Espírito Santo, tá? Participantes de tudo que o Espírito fez lá, mas só que eles não têm o Espírito, porque eles não creram verdadeiramente, tá? Eles estavam lá só para ser participantes do dom do Espírito e das coisas que Jesus falou. Só vem atrás de mim por causa dos pães que eu multipliquei. Não querem meus ensinos, entendeu? Então são interesseiros, não tem o Espírito, não tem, são falsos cristãos. Tá? Paulo fala em Gatos: se cometeram falsos cristãos no meio de nós para nos colocar em servidão da lei, mas nem por um momento sujeitamos para servir esses em servidão. Não se lhe dá, Deus não aceita a aparência do homem. Tá vendo? A aparência externa. A aparência não quer dizer nada de santo, tá? Se vestir de santo, terno gravata. Antes era os caras se vestiam lá no Antigo Testamento. Hoje é terno gravata. Não que você se vestir de terno gravata que significa que você é falso profeta. Eu tô falando aparência. Eles querem mostrar a aparência para vocês. Ficam na praça pregando, falando: se assentam nas primeiras cadeiras da sinagoga, você fica lá, ó. Se puder ficar no chão, fica lá fora da igreja, lá, ó lá. Outro dia eu passei e vi a igreja lotada, todo mundo para fora lá, de tanta gente que tinha, tá? E tudo estão indo pro engano e não estão enxergando, mas enfim, quer ir, paciência. Deus está enviando a operação do erro para crer na mentira. Deus está levantando profetas verdadeiros. Assim como ele fez no Antigo Testamento, lá com Isaías, Oséias, Neemias, que foi pregar para os líderes lá e eles não quiseram ouvir, taparam os ouvidos. Então os profetas estavam falando, são poucos profetas, poucos querem ouvir. Se vier outro no meu nome, Jesus fala, esse dás ouvido. Então, mas não querem crer em mim para terem vidas. A luz veio ao mundo e as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Tá vendo só? Tá vendo? É isso. As pessoas querem mais as trevas, porque querem coisa desse mundo, querem prazer aqui, querem dinheiro, querem empresa, querem tudo. Não é errado você querer melhorar de vida. Não é errado você querer ganhar dinheiro e dar uma vida melhor para os seus parentes, seus entes queridos. Mas quando o seu coração está nisso, é errado, é pecado. Entendeu? Você está escolhendo as coisas desse mundo. Então a escolha é sua. Depois não vai chorar lá no dia do juízo, hein? Que tá para vir. Então, mais amados, edificarmos a vós mesmo sobre a vossa santificação e fé, orando no Espírito Santo, conservar-vos a vós mesmo no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns
usando de discernimento, aí ó, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo e da outra, o que? Do fogo, e de outros tenhais misericórdia com temor, odiando até a túnica manchada da carne. Ou seja, o que ele está falando aqui? A gente não pode salvar ninguém, tá? Mas a gente salva do engano. Ele está falando salvar do engano. Se você, é o que nós estamos fazendo aqui, ó, o que eu estou fazendo. Se você arrebatar do engano a pessoa, nós estamos pregando para arrebatar esses que estão enganados, sair do engano, sair do sistema religioso, sair do sistema mundano, sair de tudo. Saia fora do arraial. Cristo está chamando, venha a Cristo. Venha, siga Cristo, entendeu? Cristo está enviando seus profetas, seus apóstolos, para poder falar para vocês, irmãos, abre os olhos, saia daí, esses povos aí vai ser condenado, não caia nessa armadilha do Satanás, mas ninguém está dando ouvido, né? Então, benção, aqui ó, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, aquele que se entregou a Cristo, tá? A apresentar-vos irrepreensível com alegria perante a sua glória, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja a glória, majestade, domínio, poder, agora e para todo sempre. Amém. Acabou aqui a carta. Tá? Encerrei por aqui também, tá, irmãos? Essa era o que eu queria falar para vocês, tá? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Entendeu? E eu tô batalhando muito nisso, para tentar desmascarar os enganos, para salvar, arrebatar vocês dos enganos. Mas aí eu não posso forçar, aí é cada um. A palavra está sendo levada, está sendo direcionada para vocês. Eu tô lançando a semente. Vasos como eu e outros, muito mais sábios na palavra que eu, muito mais entendido, estão aí no YouTube. Se vocês souberem garimpar e quiser, porque cabe a vocês se interessar, certo? Para ouvir a verdade, buscar respostas. Eu quero resposta. Fala, eu quero resposta, Senhor. O Senhor vai te responder. Vai buscar, só que você tem que buscar. Você está buscando? Você está buscando o quê? Você está buscando o quê na internet? Você está buscando o quê no mundo? Você está buscando o quê na religião? O que você está buscando? O que você quer? Deus quer te revelar, mas busque no lugar certo. Por isso que eu falo de essência. Quando eu estava falando de essência, você não sabe o certo e o errado? Essa é a essência que Deus... Eu estava estudando um vídeo, Deus plantou o DNA dele em todo ser humano, mesmo no descrente. Só que o DNA, a essência, agora ele não tem o Espírito Santo, por quê? Porque ele escolheu, é livre-arbítrio. Mas a essência do que todo mundo sabe, mesmo sem ler a Bíblia, o que é certo e o que é errado, não sabe? Ou não sabe? Sabe? Isso é a essência de Deus. Deus colocou dentro de cada um. Isso que eu queria dizer. Não é que você, a essência é o Espírito Santo. Não. A essência é o DNA de Deus, que Deus colocou em toda a criação dele. Toda a criação de Deus, não só o ser humano tem o DNA de Deus. Tem o dedo de Deus, tem a digital de Deus. Entendeu? Mas o homem se corrompe. Ele quer viver no pecado, ele não quer se arrepender, ele vai para as trevas. Entendeu? Então não sou eu que estou dizendo. Eu estou pregando o que está aqui. Tá? Para abrir os olhos de vocês. Aí cabe cada um aceitar ou não. Eu só quero ajudar. Tá? Então é isso o vídeo de hoje, irmão. Para desmascarar esses falsos profetas aí mentirosos, servos do diabo, porque o próprio Senhor Jesus falou: vós sois servos do diabo, sois filhos do diabo, querem satisfazer suas vontades, porque estão enganando o povo. E ainda fala que o profeta de Deus que é falso profeta, tá? E os falsos profetas são eles, certo? E muitos vão falar que nós somos mesmo, e isso não abate nós não, porque a gente já sabe que isso vai acontecer. Tá? Então, abre os olhos, irmãos espirituais. Falo e repito, toma cuidado, vá para a Bíblia. Se vocês ficar preguiçosos e não quiserem ir para a Bíblia, é fácil de enganar vocês. Se vocês quiserem andar no engano, ou vocês sabem que que tá errado aquilo, mas vocês querem fazer parte, é porque então vocês estão querendo usufruir das coisas da terra. Vocês só querem pensar na coisa terrena. Então depois, lá no final do tempo, eu estou falando não diretamente para vocês, para quem está andando assim, sempre friso. Quem está assim, se vocês estão assim, se convertam, ainda dá tempo, tá? Então a porta da graça ainda está aberta, mas vai se fechar logo logo. Quando o Senhor voltar já era, as virgens imprudentes vão ficar e vai só as virgens prudentes. Então,
Carregue de azeite da palavra, gente. Eu tô avisando. Depois não vai reclamar no dia do juízo, não. Não vai ter oportunidade, nem depois da morte. Que muitos pregam aí que vai ter salvação depois da morte. Depois do inferno. Não vai. Não vai. A palavra é bem clara. Você quer acreditar que vai? Então vai. Vai fundo. Quer pagar para ver? Depois não vai, que não adianta fazer igual o rico, não. Pai Abraão, não crame não, que não vai ter. Não pode passar de lá para cá e de cá para lá. Tá? Então, Deus abençoe a todos, irmãos. Fique com Deus, que Deus ilumine a mente de vocês. Amo todos vocês. E que Deus abençoe a todos, tá? Eu amo vocês e tô fazendo esses vídeos aqui por amor, tá? Não era minha intenção, e minha intenção não era nem alcançar muita gente, era pregar só para alguns, mas agora o Senhor fala, tem que ser alcançado muita gente, não é para você crescer, você diminui e eu cresço, mas o meu nome tem que crescer, tem que ser espalhado, porque falou, e esse evangelho do reino será pregado em todo mundo, então tem que ser pregado, para amanhã o povo não falar, eu não fui avisado, mesmo aqueles que não crê. Então, mas foi pregado para eles que não crê também, foi pregado, foi avisado. Quando ele falar, não me avisaram, mentira sua, você é mentiroso, porque foi avisado, você não aceitou, você não quis. Para esses incrédulos, a presença de Deus é um verdadeiro inferno. Então Deus vai livrar esses da presença de Deus. Nesse filme que eu falei do último vídeo que eu assisti aí, Caminho para a Eternidade, ele fala isso lá. Fala, ó, vocês é que escolhem o caminho errado, então, para onde vocês vão. É você, eu não quero julgar ninguém, eu não quero porque o outro perguntou, né, lá para ele, lá, o cara que representava Jesus no filme, né? Quer dizer que se nós não crer, aí fogo eterno para nós. Aí fala, mas é vocês que escolhem. Eu não quero, ele não quer mandar, o Jesus não quer mandar ninguém para lá. É livre-arbítrio. Vocês não querem o reino eterno. Vocês, eu digo, os incrédulos, tá? Eles não querem. Para ele é um martírio andar nos ensinamentos de Jesus. Porque eles querem o prazeres mundanos. Querem satisfazer a carne. Querem sair com muitas mulheres. Estou dando só um exemplo, tá? Querem carros luxuosos. Querem tudo. Eles querem prazer desse mundo. Então, Jesus falou que é amar o mundo. O amor do Pai não está nele. E as coisas que no mundo há. Se você se render para as coisas do mundo, se render para as ideologias, já era. Então você, não sou eu que estou falando isso, é a palavra. Aí você fala, salvação individual. É mesmo individual, lógico que é. Então é você que escolhe o caminho que você quer seguir. Está posto o bem e o mal, o certo e o errado. As trevas e a luz. Tá aí, Deus está te falando, ó. Tem os dois, você escolhe. A caminhada é sua. Entendeu? Então, é isso aí, irmãos. Tá bom? Um abraço. Até o próximo vídeo. Paz de Cristo a todos.